Na penumbra da praça central, onde a opulência do festival se misturava ao cheiro doce das frutas frescas, Lara se sentia como um fantasma. O riso e a música reverberavam ao seu redor, mas tudo que ela conseguia ouvir era o eco de sua própria vergonha. Uma humilhação pública esperava por ela, um ritual que deveria ser uma celebração da nova vida, mas que se transformou em um pesadelo. Como você pode ser tão arrogante? A voz cortante de sua mãe a perseguiu, um grito direto ao coração que a fez hesitar. E assim, em meio a todas as lanternas que flutuavam como estrelas, Lara se via mais perdida do que nunca. Você já se sentiu como se o mundo estivesse olhando para você, esperando que você falhasse? Naquela tarde fatídica, Lara estava prestes a ser apresentada ao seu futuro, ou assim lhe disseram. O ritual de compromisso era uma tradição em sua família, um evento que unia não só corações, mas também status e poder. Todos os olhos estavam voltados para ela, a filha do influente comerciante que, por um capricho do destino, era vista como uma perfeita imperfeição. Com a pele marcada por cicatrizes de uma infância de doenças, e um sorriso que raramente aparecia, Lara sempre foi o alvo das críticas e dos olhares de reprovação. O clima estava tenso, quase palpável, quando a música cessou repentinamente. O antigo patriarca da vila, um homem de cabelos brancos e expressão severa, olhou para Lara com desaprovação. É hora de você se unir a alguém que trará honra à nossa linhagem, ele anunciou, sem qualquer compaixão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, a expectativa pairava no ar como uma nuvem de tempestade prestes a desabar. Lara sentiu o coração acelerar e a garganta apertar. Ela não queria se casar, não dessa maneira, não com alguém escolhido por outros. Mas a escolha já havia sido feita. O nome que ecoou pela multidão fez o chão sob seus pés parecer desmoronar. Kai, um jovem que, aos olhos da sociedade, era a definição de perfeição. Ele era forte, bonito e provinha de uma família de prestígio. O problema? Kai era um Apache rejeitado, um homem que havia se afastado de sua tribo e de seus valores para se conformar às expectativas de uma sociedade que não o aceitava. Lara já ouvirá rumores sobre ele, sobre sua rebeldia. Uma parte dela, a que sempre fora marginalizada, sentiu uma estranha conexão. Mas naquele momento, tudo o que aconteceu em seu interior foi pura indignação. Como poderiam escolher alguém como ela para um ritual tão importante? O desprezo que sentia por si mesma se intensificou. Eu não sou digna disso, murmurou Lara, enquanto as lágrimas começavam a escorregar pelo seu rosto. O que a sociedade percebia como uma fraqueza era, na verdade, um grito por dignidade, uma oração silenciosa pela aceitação. Lara se afastou, sentindo o olhar de todos sobre ela, um peso que a esmagava. A música recomeçou, mas ela não conseguia ouvir. Apenas o tambor do seu coração ressoava em seus ouvidos. E foi nesse momento de desespero que o destino lhe apresentou um herói improvável. Kai estava ali, à margem da multidão. Seus olhos, de um profundo tom de avelã, encontraram os dela por um breve instante. Ele não estava lá por causa do ritual, mas por uma força maior que o chamava àquela praça. Um homem que também estava fora do seu lugar, olhado com desprezo e desconfiança. A conexão entre eles era instantânea, um reconhecimento silencioso das cicatrizes que ambos carregavam. Mas, quando Lara olhou para o que a cercava, a ideia de ter alguém ao seu lado parecia um sonho distante demais. Se você quiser, eu posso te ajudar, disse Kai, rompendo o silêncio que parecia sufocá-los. A voz dele era calma, quase como um sussurro no meio do caos. Ela não sabia o que fazer. A necessidade de escapar daquela situação era avassaladora, mas a ideia de se unir a alguém que também era um pária entre os seus parecia outra forma de humilhação. Como você pode ajudar alguém como eu? Respondeu Lara, a dor e a raiva transparecendo em suas palavras. Kai apenas a encarou, sem se ofender, como se compreendesse cada fragmento de sua história. Eu não sou quem escolheram para mim. Nossas histórias estão entrelaçadas de várias maneiras. Ele se afastou, oferecendo uma saída, mas a sensação de estar pela primeira vez vista e compreendida começou a desmanchar os grilhões que a prendiam. A tensão na praça parecia aumentar quando os murmúrios da multidão se intensificaram. Lara sentiu que o mundo estava contra ela, mas uma nova sensação começou a surgir em seu peito. O que se passava entre ela e Kai parecia ser algo mais do que um simples acaso. Ele poderia ser seu abrigo, sua chance de escapar da expectativa de um futuro que ela nunca desejou. Você não precisa se submeter. A escolha é sua, Kai disse, sua voz carregada de uma persuasão gentil, mas firme.
Lara hesitou. A ideia de liberdade ressoava em sua mente, mas ela também temia o que isso significaria. Olhou ao redor, para as caras conhecidas que agora pareciam estranhas. A praça, antes vibrante, tornou-se um espaço de opressão e expectativa. A mistura de risos e murmúrios a cercava como uma prisão invisível. No entanto, algo dentro dela começou a se agitar. A possibilidade de rejeitar o que lhe foi imposto fez seu coração pulsar com vida. A ideia de se livrar das amarras de um destino que nunca foi seu. Diante da multidão, Lara deu um passo à frente. O movimento foi pequeno, mas carregava um peso imenso. Não, ela disse, a palavra atravessando o ar como um grito de libertação. O murmúrio se intensificou, mas a voz do patriarca ficou sem palavras. A determinação que crescia dentro dela era palpável. Kai estava ao seu lado, seu silêncio a encorajava a seguir em frente. E assim, com um impulso de coragem, Lara decidiu que não aceitaria o que lhe foi imposto. Não mais. O que se desenrolou a seguir seria uma jornada de autodescoberta e, talvez, do amor que ela nunca esperou, mas que poderia ser o início de um novo capítulo em sua vida. Esse capítulo, no entanto, seria escrito por suas próprias mãos, longe das expectativas que a cercavam. A palavra ecoou na praça, e Lara sentiu o peso das expectativas se desmanchar como um castelo de cartas. A multidão, que antes a observava com um olhar de reprovação e expectativa, hesitou em sua reação. O murmúrio crescente, como um vendaval, carregava o espírito da tradição, mas agora estava prestes a ser confrontado pelo fogo da autenticidade. Lara respirou fundo, sentindo cada molécula de ar como um sopro de vida nova. Ela não sabia exatamente o que faria a seguir, mas a chama da determinação iluminava seu caminho. A presença de Kai ao seu lado era um porto seguro em meio à tempestade. Embora suas palavras fossem poucas, os olhos dele falavam volumes. A solidariedade que emanava dele era um confortável cobertor em uma noite fria. Você não está sozinha, parecia afirmar, e, naquele momento, ela se deu conta de que ele não era apenas um espectador, ele era um aliado. O que poderia ter sido um momento de vergonha se transformava em um ato de coragem compartilhada. A multidão, ainda confusa, começou a dispersar-se lentamente. Algumas pessoas ainda sussurravam, mas, para Lara, os ecos das críticas começaram a se esvanecer. Ela olhou em volta e viu rostos de companheiros que conhecia, mas que agora pareciam distantes, como se a relação que tinha com eles tivesse sido cortada por uma espada invisível. Kai, no entanto, permaneceu, um farol em meio à névoa de incertezas. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Lara decidiu se afastar da praça e das vozes que a oprimiam. Sua casa, que antes era um espaço de conforto, agora parecia uma prisão. Ela precisava de um novo lugar, um novo lar. Kai ofereceu-lhe um abrigo temporário em sua pequena cabana nos arredores da aldeia, um lugar que refletia simplicidade e acolhimento. Aqui você pode ser quem realmente é, ele disse numa tarde ensolarada, enquanto os raios de sol filtravam através das árvores que cercavam a cabana. Lara hesitou ao cruzar o limite de nova vida. O interior da cabana era modesto, adornado com toques que Kai havia trazido do mundo exterior. Pequenas esculturas feitas à mão, tecidos coloridos que ele coletava durante suas viagens. A atmosfera era diferente, quase mágica. Ela sentiu que o espaço pulsava com histórias não contadas, e, pela primeira vez em muito tempo, um sentimento de pertencimento começou a brotar dentro dela. As noites sob o mesmo teto de Kai eram tranquilas. Ele respeitava seu espaço, permitindo que ela se acostumasse com a ideia de ser livre. Às vezes, eles se sentavam juntos na varanda, observando as estrelas e compartilhando histórias de suas vidas. Ele falava pouco sobre seu passado, mas, em seus silêncios, Lara conseguia sentir a dor que o acompanhava. Em suas conversas, a vulnerabilidade de Kai revelava-se como um espelho da sua própria jornada. Ambos eram peregrinos em busca de cura, e, em sua companhia, Lara começou a entender que o amor não precisava ser perfeito. Ele poderia ser um alicerce para a reconstrução. À medida que os dias se transformavam em semanas, Lara começou a se permitir sonhar. O que antes parecia uma vida imposta agora se desdobrava como um campo aberto diante dela. Ela pegou um caderno antigo que encontrara na cabana e começou a escrever. Palavras fervilhavam em sua mente, e, com cada frase, ela se sentia mais leve. Era como se aquelas páginas fossem um mapa para a liberdade, um registro de sua nova identidade. Kai a observava, admirando sua transformação gradual, sua força florescendo como uma flor robusta em solo árido.
Mas o passado não estava pronto para deixá-la em paz. O patriarca da aldeia, um homem que sempre se opôs a qualquer desvio das normas, sentiu que a rebelião de Lara era uma ameaça ao seu controle. Ele começou a espalhar boatos, uma nova onda de sussurros que tentava desestabilizar o que Lara e Kai haviam construído. Ela enfrentou os olhares de desprezo e as palavras cortantes de quem não aceitava sua escolha de vida, mas, ao invés de se deixar levar pela dor, decidiu que era hora de confrontar seu passado. Certa noite, sob a luz suave da lua, Lara e Kai foram ao centro da aldeia. Ela sentia o peso de cada passo, mas também a força que Kai emanava. Ele era seu apoio silencioso, um escudo contra as críticas. Quando chegaram à praça, o silêncio era ensurdecedor. Todos os olhos estavam voltados para eles, mas Lara não se deixou intimidar. Ela subiu em uma caixa de madeira, um improvisado palco, e olhou para a multidão. O coração batia acelerado em seu peito. Eu não sou mais uma prisioneira do passado. Sua voz cortou o ar. Não sou um objeto a ser moldado por suas expectativas. As palavras de Lara se espalharam pela praça, e, mesmo diante do olhar severo do patriarca, ela continuou. Ela falou sobre a dignidade que encontrou na escolha de ser livre, sobre a força que descobriu em si mesma ao lado de Kai. Cada frase era um tijolo na construção de sua nova identidade. O murmúrio da multidão começou a mudar, do ceticismo para a curiosidade. Algumas pessoas pareciam refletir sobre suas próprias vidas, questionando a verdade de suas escolhas. O patriarca, no entanto, não se intimidou. Ele interrompeu Lara, levantando a voz em um tom desdenhoso. Você está apenas se desviando do caminho dos seus antepassados. Isso é uma afronta às nossas tradições. Mas, ao invés de recuar, Lara se virou para ele, uma nova determinação brilhando em seus olhos. Minhas tradições não são uma prisão. Elas podem ser um caminho livre, e decido trilhar o meu. Kai se aproximou, colocando uma mão protetora nas costas de Lara. O ato simples reverberou na multidão, um gesto que falava mais do que qualquer discurso. Ela percebeu que a verdadeira força não era apenas sobre vencer as batalhas externas, mas sobre encontrar a paz interna. E, ao olhar para Kai, ela viu não apenas um parceiro, mas um amigo que a apoiava na jornada de autodescoberta. A praça, que antes parecia um campo de batalha, começava a pulsar com a energia de novas possibilidades. Lara não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez, sentia que poderia moldá-lo. E assim, diante de uma nova vida, um amor inesperado e a promessa de superação, a jornada apenas começava. Lara respirou fundo, ainda sentindo a energia vibrante da praça ao seu redor. O estigma que a marcava era profundo, mas a presença de Kai ao seu lado a fazia sentir-se mais forte. Ele não era apenas um amigo, ele representava um novo mundo, um espaço onde as tradições poderiam coexistir com a liberdade de ser quem realmente era. A multidão, que antes a olhava com desprezo, agora começava a murmurar, as expressões se transformando lentamente de desdém para curiosidade. Você realmente acredita nisso? Perguntou Kai, com um tom suave, mas firme. Quer dizer, a ideia de que pode moldar seu próprio destino? Sim, Lara respondeu, a certeza brotando em seu coração. Por tanto tempo, eu deixei que a visão dos outros sobre mim definisse meu valor. Mas hoje, neste momento, eu percebo que sou mais do que suas expectativas. Meu caminho é meu, e só eu posso decidir como andá-lo. O olhar de Kai estava fixo nela, e um sorriso tímido apareceu em seu rosto. Ele sempre admirou a coragem dela, mesmo quando ela se via presa em um ciclo de humilhação e rejeição. Agora, ao ver essa nova determinação, ele sentiu que algo havia mudado dentro dele também. O peso da solidão que carregava parecia um pouco mais leve. Vamos juntos, ele disse, estendendo a mão. Vamos encontrar um jeito de mostrar a eles que não precisamos seguir o que nos foi imposto. Vamos construir algo novo. Lara hesitou por um momento, mas ao olhar em seus olhos, viu o mesmo desejo de liberdade que sentia. Ela tomou sua mão, entrelaçando seus dedos. O gesto era simples, mas falava volume sobre a conexão que começava a se formar entre eles, um amor que brotava na terra fértil da aceitação mútua. A praça ainda estava cheia, mas a tensão começou a se dissipar. As vozes outrora hostis agora eram substituídas por murmúrios de empatia. Havia aqueles que se sentiam inspirados pela coragem de Lara, que haviam vivido em silêncio, aprisionados pelos mesmos preconceitos. Um velho, que antes a havia tratado com desdém, agora se adiantou. Talvez seja a hora de revisitarmos nossas crenças, não acham?
A fala do homem ecoou, e outros começaram a se juntar a ele, formando um pequeno grupo que apoiava Lara. O patriarca ficou em silêncio, a confusão misturada à raiva em seu olhar. Ele não estava preparado para essa mudança, para a resistência que começava a florir entre aqueles que outrora eram submissos. Com o apoio crescente, Lara sentiu um novo impulso. Eu não estou aqui para destruir nossas tradições. Estou aqui para ajustá-las, para adaptá-las ao que somos hoje. Podemos honrar nosso passado, mas também precisamos olhar para o futuro. Kai olhou para ela, admirando não só sua beleza externa, mas a força interior que agora irradiava. Ele sabia que essa batalha não seria fácil. As vozes do passado ainda poderiam assombrá-los, mas juntos, eles eram mais fortes. Eles eram uma nova geração, disposta a lutar por um futuro onde a aceitação e o amor prevalecessem sobre o preconceito. Os dias seguintes foram uma mistura de desafios e pequenas vitórias. Lara e Kai começaram a se reunir com outros membros da comunidade, conversando sobre mudanças que poderiam ser implementadas, maneiras de reintegrar os rejeitados e acolher aqueles que se sentiam diferentes. A ideia de um lar não mais baseado em tradições estritas, mas na escolha e no respeito mútuo, começou a ganhar forma. Lara começou a sentir sua voz crescer. Cada reunião, cada conversa, cada pequeno gesto de apoio a fazia perceber que sua jornada de superação não era apenas sobre si mesma, mas sobre todos que estavam dispostos a dar um passo à frente. Elas eram peças de um grande quebra-cabeça, e cada uma tinha seu papel vital a desempenhar. Um dia, durante uma reunião em uma clareira tranquila, Lara se virou para o grupo, agora composto por uma diversidade de rostos que refletiam as várias nuances de sua comunidade. Nós somos mais fortes juntos, ela proclamou, a paixão em suas palavras ecoando na brisa. Se ficarmos juntos, poderemos mudar a narrativa. Podemos ser exemplo de dignidade e respeito, não apenas para nós, mas para gerações futuras. As expressões de esperança começaram a brilhar nos olhos dos presentes. Um homem mais velho, que havia sido um dos primeiros a aplaudir Lara após sua declaração na praça, levantou a mão. Eu apoio você, Lara. Estamos prontos para mudar. O sentimento era contagiante. Kai olhou para Lara com orgulho, convicto de que o amor que estava crescendo entre eles era mais do que apenas um romance. Era uma aliança, uma parceria profunda que transcendia o que eles haviam passado. Com cada obstáculo superado, eles se tornavam mais inseparáveis. Mas como em toda boa história, a sombra do passado ainda se ergueu. Um grupo de opositores, liderados pelo patriarca, começou a se reunir em segredo, sussurrando sobre como recuperar o controle, sobre como deturpar a imagem de Lara e seus amigos. Eles não podiam permitir que a mudança acontecesse tão facilmente. Uma noite, enquanto Lara e Kai estavam em uma de suas reuniões, um grupo de opositores invadiu o local. As vozes raivosas cortavam o ar como facas. Vocês estão se desviando do que é certo. Estão manchando nossas tradições, gritou o patriarca, o olhar cheio de desprezo. Lara, sentindo a tensão aumentar, olhou para Kai. Ele fez um gesto sutil, pedindo que ela se mantivesse calma. O que se seguiu foi uma série de confrontos, palavras trocadas, mas Lara se lembrou do que havia aprendido. Ela não precisava se rebaixar a nível deles. Com um sopro de coragem, ela se levantou. Não estou aqui para desrespeitar nosso legado, mas para questioná-lo. O verdadeiro respeito vem de entender, de aceitar. E eu estou aqui para isso. Quem está comigo? A multidão hesitou, e, em um momento de silêncio, alguns começaram a aplaudir. O apoio cresceu, e a coragem de Lara iluminou a escuridão que ameaçava engoli-los. Kai ficou ao seu lado, sua presença um baluarte de força e amor. A batalha pela aceitação e dignidade estava apenas começando, mas Lara sabia que não estava sozinha. Com Kai ao seu lado e a comunidade se unindo, ela estava disposta a enfrentar o que viesse pela frente. Afinal, seu destino, agora, estava nas próprias mãos. E junto com o amor que começou a florescer entre eles, a esperança de um futuro promissor se desenhava lentamente no horizonte. A atmosfera estava carregada de uma tensão palpável. O aplauso que havia surgido como um fio de esperança logo se dissipou, e rapidamente Lara tornou-se o centro da atenção, não apenas pela sua coragem, mas pela audácia de questionar uma tradição que muitos consideravam inquestionável. O patriarca, com o rosto ruborizado pela indignação, avançou em sua direção, os olhos fulgurantes de desprezo. Você está manchando o que significa ser um de nós, Lara. Esta não é a forma como a nossa cultura deve ser respeitada.
As palavras dele eram como flechas, tentando penetrar na confiança que ela tentava construir. Mas Lara não se deixou abalar. Sentia a energia de Kai ao seu lado, uma força silenciosa que a encorajava a persistir. Respeitar a cultura não significa aceitá-la sem questionamento. Significa evoluir com ela. Estou aqui porque amo este povo, porque quero que nossa comunidade se fortaleça através da aceitação, não da divisão. Sua voz subiu, ecoando entre as árvores ao redor, como se o próprio vento a apoiava. Alguns membros da comunidade começaram a sussurrar entre si, as sementes de dúvidas e reflexões brotando lentamente. Um grupo de jovens, que até então estava em silêncio, começou a se mover para mais perto de Lara, suas expressões refletindo a luta interna que muitos sentiam. Ela tem razão, gritou uma jovem, que já havia enfrentado a rejeição por suas escolhas. Não podemos deixar que o medo nos impeça de ser quem realmente somos. A multidão pulsava com uma energia nova, e Lara viu a chance de um renascimento coletivo. Kai, percebendo o momento de transformação, se virou para Lara e disse em um murmúrio firme: "Você está mudando tudo, não só para você, mas para todos nós." Ele a olhou nos olhos, a conexão entre eles se aprofundando à medida que a luta pela dignidade se tornava uma luta conjunta. Lara sentiu uma onda de emoções, um misto de amor e determinação que a impulsionou ainda mais. Enquanto as vozes se elevavam, o patriarca tentou recuperar o controle, mas seu discurso estava se perdendo na maré crescente de apoio à jovem. "Não permitirei que uma rebelde defina o que somos. Nossa história é feita por normas claras e tradições sólidas." Mas as palavras dele já não tinham a mesma força. Lara, agora empoderada, respondeu: "Minhas experiências não têm menos valor que as suas. Cada um de nós carrega uma história, um peso que nos molda. Se não ouvirmos as vozes que estão silenciadas, nunca seremos verdadeiramente uma comunidade." Com isso, um velho amigo de Lara, que havia se afastado por medo de represálias, levantou-se. "Eu, por muito tempo, ignorei meu próprio sofrimento por conformidade. Se há algo que eu aprendi, é que o verdadeiro pertencimento vem da aceitação mútua. A dor que Lara sente é a mesma dor que muitos de nós carregamos." Sua declaração foi como um raio de luz, iluminando as verdades que muitas vezes eram abafadas por tradições opressoras. A multidão agora estava dividida, mas não pela discórdia, e sim, por uma nova consciência. A visão de Lara, um eco da luta de muitos, começou a reverberar entre aqueles que antes se mantinham em silêncio. "Quem está disposto a abrir a mente e o coração?" Lara perguntou, sua voz firme e cheia de esperança. Um a um, mais e mais começaram a levantar as mãos, unindo-se em um espírito de solidariedade. As emoções estavam à flor da pele, e a tensão no ar se transformou em algo palpável, uma determinação coletiva. Kai, ao lado de Lara, segurou sua mão, um gesto simples, mas poderoso. Era como se o toque entre eles simbolizasse o início de uma nova era, onde o amor e a aceitação poderiam finalmente prevalecer sobre o preconceito e a rejeição. No entanto, ainda havia aqueles que não estavam dispostos a aceitar essa mudança. O patriarca, enfurecido, gritou para a multidão: "Vocês não sabem o que estão fazendo. Estão traindo nossa herança." Mas a palavra herança já não tinha o mesmo peso. Lara olhou para o velho, seu semblante agora marcado pela vulnerabilidade, e falou com um tom calmo, mas resoluto: "Herança é o que deixamos para as próximas gerações. Se não mudarmos, o que estaremos legando? Um legado de medo e divisão." O silêncio se instalou novamente, e enquanto a multidão ponderava, Lara sentiu que o destino estava em suas mãos. Kai, ainda ao seu lado, a olhou com um sorriso encorajador, um gesto silencioso de que a luta não estava apenas por ela, mas por todos. O amor que haviam cultivado girava em torno deles como uma aura, tornando-os mais fortes. Ainda assim, a batalha estava longe de terminar. Os opositores começaram a se organizar, tentando desestabilizar a nova narrativa que estava tomando forma. Fofocas começaram a circular, e alguns membros da comunidade tentavam semear dúvidas sobre as intenções de Lara e Kai, rotulando-os como traidores da tradição. Mas o amor que eles compartilhavam era resistente e, em vez de se encolher, eles se tornaram mais unidos. Lara e Kai decidiram que era a hora de agir. Juntos, convocaram uma reunião comunitária em um local central, onde poderiam compartilhar suas histórias e permitir que outros também falassem. "Vamos criar um espaço onde cada voz pode ser ouvida, onde cada história pode ser contada", sugeriu Kai, a paixão em suas palavras ressoando através do ar. Naquela noite, sob o céu estrelado,
a comunidade se reuniu em um círculo. Lara começou a falar, sua voz ecoando entre as árvores, e as estrelas pareciam brilhar ainda mais intensamente, como se estivessem ouvindo. Não somos apenas produtos de nosso passado, somos também as sementes do futuro. Cada um de vocês tem uma história que merece ser contada sem medo de julgamento. Hoje, eu convido vocês a compartilhar suas verdades, a abraçar sua dignidade e a construir um novo lar juntos. As histórias começaram a fluir, cada uma marcada por desafios, dor, mas também por amor e resiliência. O ambiente, antes opressivo, transformou-se em um espaço sagrado de cura. Lara percebeu que cada relato era uma peça do quebra-cabeça da comunidade, e à medida que mais pessoas falavam, a união se tornava mais forte. O que começou como uma luta por aceitação pessoal gradualmente se transformou em uma batalha coletiva pela dignidade e pela verdade. Enquanto a noite avançava, Lara e Kai sentiam que estavam não apenas mudando suas próprias vidas, mas também semeando uma nova esperança para as gerações futuras. O amor que florescia entre eles, alimentado pela coragem e pela determinação, tornava-se um símbolo de um novo começo. A luta ainda estava longe de acabar, mas juntos, eles estavam prontos para enfrentar o que viesse, com a certeza de que, ao final, a dignidade e o amor sempre triunfariam. As histórias começaram a fluir, cada uma marcada por desafios, dor, mas também por amor e resiliência. O ambiente, antes opressivo, transformou-se em um espaço sagrado de cura. Lara percebeu que cada relato era uma peça do quebra-cabeça da comunidade, e à medida que mais pessoas falavam, a união se tornava mais forte. O que começou como uma luta por aceitação pessoal gradualmente se transformou em uma batalha coletiva pela dignidade e pela verdade. Enquanto a noite avançava, Lara e Kai sentiam que estavam não apenas mudando suas próprias vidas, mas também semeando uma nova esperança para as gerações futuras. O amor que florescia entre eles, alimentado pela coragem e pela determinação, tornava-se um símbolo de um novo começo. A luta ainda estava longe de acabar, mas juntos, eles estavam prontos para enfrentar o que viesse, com a certeza de que, ao final, a dignidade e o amor sempre triunfariam. No entanto, ao amanhecer, a realidade começou a cobrar seu preço. Notícias de fofocas sobre Lara e Kai começaram a circular na pequena comunidade. Algumas pessoas, que ainda se deixavam levar por preconceitos e julgamentos, questionavam a legitimidade do relacionamento deles, e a sombra do passado ameaçava desestabilizar essa nova construção. Lara sentiu o peso dessas palavras, como se fossem pedras lançadas sobre a fragilidade de sua nova identidade. Ela olhou para Kai, que permanecia calmo e sereno. Havia uma fortaleza silenciosa em sua presença que a fazia sentir-se segura, mesmo quando a tempestade se aproximava. Não deixe que isso te afete, Lara, ele disse, seu olhar firme e decidido. Nosso amor é maior do que qualquer palavra maldosa. Nossa história é válida e verdadeira. As palavras dele eram como um bálsamo, e, por um momento, as inseguranças de Lara se dissiparam. Mas na mesma medida, uma nova determinação tomou conta dela. Era hora de não apenas se defender, mas de se afirmar. Precisamos fazer algo, Kai. Não podemos permitir que nossos sonhos sejam destruídos por palavras vazias. O dia seguinte trouxe consigo uma reunião na pequena praça da comunidade. Lara propôs a Kai que falassem abertamente sobre suas experiências e sobre o que havia sido o ritual de humilhação. Se eles nos veem como diferentes, então que possamos mostrar a eles que somos iguais em dor e em amor, sugeriu ela. Kai concordou, e juntos, decidiram organizar um evento que reunisse todos, onde cada um pudesse compartilhar suas histórias e experiências. Com isso, as vozes que antes eram silenciadas pela vergonha começaram a ecoar mais alto. Lara e Kai trabalharam incansavelmente para promover a reunião. O dia foi marcado por cartazes coloridos, convites pessoais e uma energia contagiante que percorria a comunidade. Quando a noite chegou, a praça estava cheia. Os rostos eram diversos, refletindo a complexidade da vida e suas lutas. O ar estava impregnado de esperança e expectativa. Lara subiu ao palco, seu coração batendo acelerado. Ela olhou para a multidão, sentindo um misto de nervosismo e determinação. Hoje, não estamos aqui apenas para compartilhar nossas dores, mas também nossas vitórias. Cada um de nós carrega uma história que merece ser ouvida. Hoje, a vergonha se transforma em dignidade. A multidão murmurou em apoio, e Lara viu olhares de empatia e solidariedade. Kai estava ao seu lado, seu olhar transmitindo força.
Quando ele começou a falar, a voz dele era suave, mas firme. Não somos definidos por nossas falhas ou por como os outros nos veem. Somos o que escolhemos ser. E hoje, escolhemos ser uma comunidade unida pelo amor e pela aceitação. As palavras dele ressoaram no coração de todos ali presentes, e Lara viu lágrimas nos olhos de algumas pessoas, lágrimas de alívio e reconhecimento. À medida que outros começaram a compartilhar suas histórias, o clima de aceitação se tornava palpável. Um homem idoso, que sempre fora visto como um recluso, contou sobre a perda de sua família e como isso o havia afastado da comunidade. Uma jovem, que havia fugido do abuso em sua casa, falou sobre sua jornada de autodescoberta. Cada relato, cada lágrima, era um passo em direção à cura. O evento se transformou em um ritual de reconstituição do lar, onde cada história era uma thread que entrelaçava a tapeçaria da comunidade. Lara percebeu que as vozes que antes eram silenciadas estavam agora se unindo em um único canto de esperança e resiliência. Cada um ali, de alguma forma, estava curando o outro. Mas nem todos estavam felizes com essa nova mudança. O grupo de opressores que havia ridicularizado Lara no ritual de humilhação assistiu à cena com desdém. Eles estavam determinados a desacreditar o que estava acontecendo. Liderados por um homem que era conhecido como o guardião da tradição, eles planejaram interromper o evento, acreditando que as histórias compartilhadas estavam ameaçando a ordem estabelecida. Naquela noite, enquanto as histórias continuavam a ser contadas e os laços entre os presentes se fortaleciam, o grupo dos opositores surgiu, interrompendo a celebração. Lara sentiu um frio na espinha ao ver a hostilidade em seus olhares. Mas antes que pudessem causar mais estragos, Kai se posicionou à frente dela. Isso aqui não é sobre vocês. É sobre nós. É sobre um novo capítulo que escolhemos viver juntos. Suas palavras cheias de paixão e coragem reverberaram na praça. Uma onda de coragem tomou conta dos presentes. Lara, inspirada pela determinação de Kai, decidiu que era hora de confrontar o passado. Vocês podem tentar nos silenciar com palavras e julgamentos, mas não podem apagar nossas histórias. Cada um de nós aqui é um testemunho da luta pela dignidade e pelo amor. As vozes se ergueram em apoio a Lara, e a atmosfera se transformou. A comunidade estava unida. O confronto se intensificou, com Lara e Kai defendendo sua nova verdade, enquanto os opressores lutavam para manter o controle. Mas a força da coletividade e o amor que florescia eram mais poderosos do que qualquer tentativa de desestabilização. As vozes de apoio eram uma força irrefriável, e, aos poucos, a resistência dos opositores começou a se desfazer, como folhas secas levadas pelo vento. Naquele momento, Lara percebeu que a verdadeira luta não era apenas contra os antigos opressores, mas também contra as vozes internas que muitas vezes a mantiveram presa ao medo e à vergonha. Ela olhou para Kai, que a encorajava a ser fiel a si mesma. Com um gesto firme, ela decidiu reivindicar seu espaço e sua dignidade. Eu sou Lara, e eu me recuso a ser definida pela dor do passado. Estou aqui, e minha história importa. O clímax daquele encontro era não apenas uma luta pela aceitação externa, mas uma afirmação interna de que o amor e a dignidade poderiam prevalecer sobre qualquer forma de opressão. Com cada palavra, cada relato, Lara e Kai estavam não apenas transformando suas vidas, mas iluminando um caminho para todos os que estavam prontos para ouvi-los. E assim, naquele espaço antes marcado pela vergonha, brotou uma nova era de esperança e pertencimento. O ar estava carregado de emoção, e o silêncio que se seguiu às palavras de Lara parecia vibrar com uma nova energia. Ela sentiu que a resistência não era apenas uma luta física, mas uma dança delicada entre a dor e a esperança. A comunidade, antes marcada pela vergonha e pelo medo, agora se tornava um refúgio de apoio e solidariedade. Lara virou-se para a multidão, os olhos brilhando com determinação. Nós não somos apenas sobreviventes, nós somos uma comunidade. Suas palavras ecoaram, e um murmúrio de concordância se espalhou entre os presentes. Kai, ao seu lado, observava com um misto de orgulho e admiração. Ele sabia que a jornada de Lara não era um caminho fácil, mas ela estava finalmente se libertando das correntes que a prendiam. Ele se aproximou, colocando uma mão gentil em seu ombro, um gesto que falava mais do que qualquer palavra. Lara olhou para ele, sentindo a força de seu apoio, e decidiu dar o próximo passo. Vamos nos unir, ela continuou, não apenas para nos defender, mas para construir algo novo. Um espaço onde todos são vistos, ouvidos e respeitados. As palavras de Lara tocaram os corações de muitos presentes.
Elas não eram apenas um chamado à ação, mas também um convite para a transformação pessoal. Mas a satisfação ainda era ameaçada pela presença dos opressores, que se aglomeravam à distância, seus rostos endurecidos pela raiva e pelo desprezo. No entanto, ao invés de amedrontar a multidão, a presença deles parecia apenas fortalecer a resolve coletiva. Lara percebeu que havia mais força no amor e na dignidade do que em qualquer ataque externo. Um dos opressores mais notórios, um homem chamado Renato, avançou, tentando desestabilizar essa nova dinâmica. Vocês acham que podem simplesmente virar as costas para a realidade? O que vocês são não pode ser mudado. Sua voz era cortante, mas a resposta da multidão foi unida e clara. Nós somos mais do que suas palavras. Nós somos dignidade, amor e aceitação. Lara, sentindo a energia positiva ao seu redor, decidiu enfrentar Renato. Você não pode nos definir. Meu passado não me define. O que importa é quem eu sou e quem escolho ser agora. A multidão respondeu com aplausos e gritos de encorajamento. A transformação de Lara inspirou outros a se levantarem e compartilharem suas próprias histórias de dor e superação. Um homem se adiantou, a voz trêmula, mas cheia de coragem. Eu também fui humilhado e esquecido, mas encontrei apoio nesta comunidade. Juntos, somos mais fortes. A presença de Kai, firme ao lado de Lara, reforçou a ideia de que o amor, a amizade e a dignidade não eram apenas palavras, eram ações a serem vividas. Ele se lançou em um discurso comovente sobre como era possível reescrever narrativas de dor e sofrimento, transformando-as em histórias de resiliência e beleza. Não somos apenas um grupo de rejeitados. Somos famílias escolhidas, que se levantam para se proteger e se apoiar mutuamente. Seu olhar encontrou o de Lara, e ambos sabiam que estavam fazendo história. O clímax da luta pela dignidade se aproximava. Renato, percebendo que suas ameaças estavam falhando, tornou-se agressivo. Vocês não vão conseguir. O mundo não aceita pessoas como vocês. Mas Lara, impulsionada pela força de sua comunidade e pelo apoio de Kai, respondeu com um fogo interno. O mundo mudará porque estamos aqui. Não vamos mais permitir que o medo defina quem somos. Estamos juntos. E naquele instante, a multidão irrompeu em uma onda de apoio, um canto de unidade que ecoou como um canto de liberdade. O coração de Lara pulsava com a determinação de milhões, e a energia que emanava dela era palpável. Seremos reconhecidos. Não por quem nos rebaixou, mas por quem nos levantou. Essa é a nossa verdade. As vozes se uniram em um coro, cada palavra uma afirmação de pertencimento e dignidade. O clima ao seu redor mudava, o ar pesado com o julgamento social começava a se dissipar, dando lugar à aceitação. E assim, diante de todos, Lara fez uma escolha consciente. Ela se virou para Kai, segurou sua mão e, juntos, deram um passo à frente. Vamos criar um lar que abrace todos. Vamos construir um futuro onde as feridas se transformem em força e amor. O silêncio se transformou em aplausos fervorosos, e os rostos anticéticos começaram a brilhar com esperança. À medida que a resistência dos opressores se desfazia, Lara percebeu que a verdadeira vitória não estava apenas na luta contra eles, mas na aceitação de sua própria história. O passado não poderia mais ditar seu futuro. Com cada palavra, Lara e Kai não estavam apenas transformando suas vidas, mas iluminando um caminho para todos os que estavam prontos para ouvi-los. Os opressores se retiraram, impotentes diante da força da coletividade, e Lara, com Kai ao seu lado, ergueu os braços em celebração. As lágrimas escorriam por seu rosto, mas eram lágrimas de alívio e gratidão. Nós somos dignos. Nós somos amados. As vozes se entrelaçavam, criando um hino de esperança e união. Anos depois, aquela comunidade renasceu como um símbolo de resiliência. Lara e Kai tornaram-se mentores, compartilhando suas experiências e ajudando outros a encontrarem suas próprias vozes. O legado de aceitação e dignidade que haviam construído floresceu, inspirando uma nova geração a se levantar contra as injustiças e a afirmar seu valor. No final daquela jornada, Lara refletiu sobre como a humilhação tinha se transformado em um catalisador para a mudança. O que antes a mantinha presa agora era a fonte de sua força. Se esta história tocou seu coração, curta, compartilhe e comente de onde me vê, e inscreva-se no canal, pois há muitas histórias como está esperando para serem contadas. E assim, com o coração cheio de esperança, Lara continuou a espalhar a mensagem de que cada um tem o direito de ser visto, ouvido e amado.